pessoal, guerreiros e guerreiras, estamos começando. Ó, nem liguei a lapela. Ai, cara do céu. Ah, liga agora. Agora vai funcionar, hein? Vai ser bom pra gente ver como que fica o áudio. Tudo isso, os ajustes que nós fazemos aqui. Então estamos começando mais uma manhã, mais uma semana, mais uma manhã de reflexão, de espiritualização, de trazer à tona aquilo que nós necessitamos para carregar as nossas baterias, carregar a energia do nosso corpo, fazer com que o nosso corpo ele já comece carregado essa semana para suportar todas os tropeços, as dificuldades, as alegrias, as coisas que forem acontecendo no decorrer dessa semana. Indiferente do que aconteça, nós estaremos segurados na mão do Senhor Jesus Cristo, caminhando junto dele, pois assim o nosso fardo ele será aliviado. O nosso fardo, ao compartilhar com Jesus Cristo, ele é aliviado, ele reduz o peso. A gente tem uma calma, uma tranquilidade, a gente consegue caminhar com mais fluidez. Não adianta a gente querer ser o forte, ser o poderoso, ser aquilo que nós ainda não estamos preparados. Sendo que Jesus está estendendo a mão para cada um de nós e mostrando: ei, eu estou aqui, vamos caminhar junto. Aí você fala: não, Senhor, fica tranquilo, eu não quero te dar trabalho. Aí ele fala: não, mas vamos caminhar junto. Ele não está falando se vai dar trabalho ou não vai dar trabalho, ele só está falando: vamos caminhar junto. Ele está pedindo: vamos, vem. Vamos caminhar junto. E aí, muitas vezes a gente olha e fala: não, eu não quero incomodar. Mas Deus, ele não se incomoda, ele se engrandece com isso, de ver os seus filhos se colocando à disposição, conectando com ele, vivendo junto dele. Ele se alegra com isso e fala: nossa, olha, esse filho, ele estava ali perdido, mas ele voltou a se encontrar, ele foi encontrado, ele foi justificado. Vou colocar uma iluminação também aqui. E assim nós iniciamos essa semana. Através de tudo que Deus nos traz, através de tudo que Deus proporciona para nós, a nossa vida, a nossa energia, a força que nós temos, a coragem, a determinação, a vontade de vencer as batalhas, os desafios, a vontade de se colocar no caminho, de fazer algo que nós nunca vimos, de fazer algo que nós sempre duvidamos, nós sempre olhamos para isso e falamos: não, eu não sou digno, eu não sou merecedor disso. Mas Deus já deu essa condição para cada um de nós. Deus já deu essa condição para cada um de nós. E Ele dá essa condição para você, Ele dá essa condição para mim, e Ele dá essa condição para todos os filhos. Então por que nós vamos ficar vivendo sem ter acesso a isso que Deus nos concedeu? Por que nós vamos continuar a nossa vida como miseráveis? E eu não estou falando de humildade ou miserável de não reconhecer, de ter toda uma riqueza, mas não aproveitar, de ter a ajuda, mas não se curvar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda, Pai. Mas para isso você precisa se redimir,
você precisa se curvar. Ah, mas eu já sou humilde. Mas a sua humildade, ela não justifica nada, ela não resolve nada. Você precisa se colocar à disposição de Deus e se despir de tudo que te leva, tudo que te atrapalha, tudo que quer roubar a sua atenção, tudo que quer roubar a atenção que você deveria ter com Deus, junto de Deus, junto do Pai, junto de Jesus Cristo, vivendo junto desse Pai celestial, desse ser grandioso, desse Pai que olha para nós e que chega para nós e diz: é só caminhar junto comigo. Amém? Estou aqui tomando um café. Baita cafezão, fazendo essa reflexão. E esse fim de semana maravilhoso, espero que você tenha aproveitado esse final de semana, curtido junto da sua família, programado coisas que realmente façam sentido para vocês, e nessa programação vocês tenham cumprido o que vocês programaram. Eu falo porque quando a gente tem intenção nas coisas, quando a gente programa algo e conclui aquele algo, o nosso nível de satisfação ele se eleva. E aí, uma das reclamações que sempre veio, né, dentro da nossa casa é: nós não temos tempo para nós. Nós não paramos o final de semana para poder descansar, para poder viver um pouco conosco. A gente acaba se colocando muito à disposição, fazendo muitas coisas, se expondo muito. E aí eu falei assim: então esse final de semana, no domingo, nós vamos tirar um dia para nós. Então eu já programei, vamos no parque, fazer uma caminhada, tal, fazer uma oração, depois a gente vai buscar um negócio, depois isso, depois aquilo. E assim nós fizemos. Quase que a gente deu uma escorregada. Só que eu falei assim: mas a gente não tinha programado de fazer isso? Então vamos lá, nem que seja 10 minutos. Mas vamos lá, a gente não precisa passar amanhã no lugar. Aí a gente foi no lugar, no parque, demos uma volta, depois fomos fazer outra, e tudo isso numa tranquilidade, numa calma, conversando, sem rispidez, sem ira, sem ódio, né? Sem aquelas palavras que às vezes nós temos o hábito de soltar, de falar para o outro. E aí eu falei assim: nossa, vamos fluindo, vamos fazendo, as coisas vão acontecendo no decorrer do nosso dia. E aí nós fomos numa loja para ver uma bicicleta, né, para as nossas filhas. E chega numa loja que tem milhares de coisas, uma loja de departamento esportivo, e dentro dessa loja tinha patins, skate, patinete, óculos de natação, barraca de camping, nossa, bola de vôlei, basquete, futebol americano, tudo. E aí a gente passando por ali, viu a bicicleta, aí queria andar de patins, aí queria andar de skate, aí queria pôr capacete, tira capacete. E eu falei: cara, quanta coisa que essa galera tá vivendo no dia de hoje. E o tanto de percepção: o patins é fácil, o patins não é fácil, a bicicleta com rodinha, sem rodinha. Então, tanto de as interações, as sinapses, os pensamentos, o sentimento, a vontade. Eu fiquei olhando, estava hoje cedo pensando, né? Falei: cara, quantidade de coisas que nós vivemos ontem. E aí, por exemplo, a nossa filha: eu quero andar de patins, então vamos pôr o patins. Aí aquele patins que é de teste, né? Todo mundo põe o pé. Ela estava com o pé sujo, relativamente sujo, né? Tava de chinelo.
Aí pôs o patins, aí eu senti o cheiro do chulé do patins. Aí falei, aí taca o pau, vai, põe o pé aí, já amarrei o negócio, vai, sai andando. E foi, vai pra lá, e cai, e levanta. Eu falei, então, tá vendo ó, como que é? O negócio não é tão simples, não é tão fácil, mas é o desafio. Então, quando vem o desafio, a gente precisa superar isso. Então, fui mostrando para elas, né? A minha esposa também, que estava junto, fomos fazendo ali uma dinâmica em família, trazendo uma experiência nova. E aí, uma análise que eu fui fazendo, né? O tempo que nós ficávamos em cada atividade. Então, do patins ali uns 5 minutos, depois já ia para o outro, depois para a bicicleta mais alguns minutos, aí no basquete a gente ficou ali mais uns 5 minutos, e boxe, colocou luva de boxe, não, quero dar soco e quero fazer, e aí foi lá, colocou a luva, deu soco, é pesado, então foi testando cada coisa. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, isso vai gerar alguma coisa, vamos acompanhar. Porque é muito estímulo e são estímulos muito rápidos, né? Então é como uma tela de celular, você assiste um vídeo de alguns minutos e você já entra no outro. Então o sentimento de recompensa ele é muito rápido. E ali eu fiquei reparando naquela situação, o sentimento da recompensa, né? Vai lá, a vontade de pôr, de usar o equipamento, né? Aí vai lá, põe o equipamento, testa, beleza, já testei, já vi como que é, então é a dopamina, né? Ela te motiva a fazer algo, você faz, acabou, aí você já, tá bom, não quero mais, agora eu quero ir pro próximo. Aí você vai no ciclo do hormônio, né? Daquele hormônio que quer algo novo a todo momento. E aí, a hora que terminou, a hora que a gente falou assim, vamos embora, porque agora já está na hora, quer tomar água, quer fazer, né, tinha que fazer outras coisas, aí caiu. E aí eu fiquei pensando, a nossa filha mais velha, ela tomou um castigo, então ela está de castigo, ela não está assistindo o celular, então a gente tirou o celular dela. E aí, qual que era o próximo passo? Era ela entrar no carro e pegar o celular. Aí reinicia as doses de estímulos. Só que como ela não teve o celular, ela se sentiu vazia, desprezada, sem sentido para a vida dela. E aí ela começou a ficar irritada, nervosa. Aí nós fomos em outro lugar, recebeu mais um pouquinho de estímulo. Eu falo, cara, o ser humano é demais, bicho. Como pode viver por estímulo somente? E aí quando a gente saiu desse outro lugar, agora eu tô com fome, quero tomar um sorvete. Mais nossa, açúcar, coisas boas. E quando terminou aquilo ali, aí acabou. Aí a gente ia voltar para casa. Aí veio um sentimento de down, né? De como se fosse não uma depressão, mas como se fosse algo ruim para baixo, né? Esvaziou. E aí angústia, dor. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, como que é louco, né, a nossa cabeça? Quando acaba, aí a gente fica, nossa, o que eu preciso agora? Como que eu vou suprir essa demanda? E aí eu, no papel de pai, fiquei pensando, falei, eu preciso já preparar as nossas filhas, para esses momentos. Agora nós estamos vivendo ao extremo, sei lá, fomos num parque, tem piscina, tem um monte de coisas. Daqui a pouco vai terminar. E quando terminar, a gente não precisa se sentir vazio. Nós podemos suprir isso com algo maior do que tudo isso que nós experimentamos. E aí, ontem mesmo eu falei isso para minha filha. Eu falei, se você está se sentindo mal, ruim,
para baixo, pense que Jesus Cristo é quem pode te levantar, é Ele quem pode te alimentar, é Ele quem pode te suprir o que você está precisando. Então, ore, clame ao Senhor, fale com Ele, converse com Ele, que Ele vai te motivar, Ele vai te mostrar os caminhos que você precisa caminhar para sair desse sentimento que você está. E muitas vezes a gente não analisa por esse ponto, e aí nós buscamos mais estímulo para que assim a gente possa se sentir cheio. Então, analisando as situações, analisando o cenário, analisando as pessoas, o jeito delas, as crianças, os adultos, cada um no seu momento, a gente consegue extrair os sentimentos, as emoções, o que cada um está sentindo, e assim a gente poder contribuir. Falar, ei, fica tranquilo que tudo isso é passageiro, é só um momento. Logo mais você vai estar se sentindo melhor. Então caminhe, não pare, não desanime, não desista, porque é só um momento. É como o treino que eu faço, né, na minha rotina. Preciso treinar todos os dias. E aí hoje cedo mesmo, acordei cansado, né, porque a gente teve um dia cheio ontem, chegamos até fazer janta, arrumar as coisas e ir dormir. E aí eu fiquei, hoje cedo acordei, olhei e falei, nossa, vou voltar pra cama. Aí falei, não, você vai treinar. Aí falei, nossa, vamos levantar. Então levanta, precisa levantar, sai da cama. Sai da cama, faz o que tem que fazer ali, oração, aí vai. Precisa treinar. Aí, nossa, tô querendo voltar pra cama. E é uma briga constante isso. A mente, ela fica ali num dilema, numa discussão. Ricardo, você tá cansado, Ricardo. E aí o Ricardo olha e fala assim, não, eu não tô cansado. Tá cansado, volta pra cama. Aí eu olho pra mente e falo, não vou voltar, eu vou treinar. Ricardo, mas pra que você vai treinar, Ricardo? Você vai treinar, você vai se cansar mais. Aí eu falo, vou só começar, aí depois a gente vê qual é que é. Aí o primeiro exercício que você já faz, ou melhor, o start já dou no relógio, já abre a mente e fala, agora vai, agora não tem mais volta. Aí você começa. Aí quando você termina o treino, depois de um tempo, 10 minutos, o treino, eu falei na sexta-feira, né? Que o corpo ele necessita disso para que ele se fortaleça. Mas o corpo não é somente treino, o corpo é alimentação, o corpo é descanso, o corpo tem muitas outras necessidades para que ele se mantenha forte. E aí você olha, e também não tem regra, né? Você precisa fazer 30 minutos. Não, eu estipulei isso para mim. Você vai fazer 30 minutos diários. Então assim, eu vou fazer quanto que você se prontifica a fazer, quanto você se propõe a fazer. Eu vou fazer 5 minutos. 5 minutos. O que são 5 minutos? É você sair daqui, dar uma volta, sei lá, na praça, na avenida e voltar. Deu 5 minutos, pronto. Não é sobre a quantidade que você vai fazer, mas é sobre o domínio da sua mente, porque a sua mente ela vai ficar ali, não, para com isso, para que você vai fazer isso? Você tá louco? Nem cabe a você fazer isso. Ou a mente ela tenta sabotar tanto de uma forma quanto de outra. Não cabe você fazer isso, você vai se desgastar. Ou ela vai falar assim, viu, você tá maluco? Só 5 minutos você vai fazer? Nem sai de casa se for fazer 5 minutos. Ou seja, ela sabota de todas as maneiras. E aí você olha e fala assim, eu me prontifiquei a fazer 5 minutos por dia, então eu vou fazer, não vou deixar de fazer. E aí você vai lá e cumpre. Você cumpriu essa jornada dos 5 minutos, check, tá ali, ó. Você deu o seu. E aí você
o seu nível de satisfação, de recompensa, ele aumenta. E aí quando você faz isso todos os dias, você olha e fala, cara, eu não sou mais aquele que procrastina, que deixa as coisas para depois, que fica arrumando um jeitinho de não fazer. E aí você cada vez vai aumentando mais. Agora 5 para mim já está de boa, agora eu vou fazer 10. Então não é sobre a quantidade, é sobre o fazer, é sobre quebrar o que a mente está querendo colocar para nós. Infelizmente, a mente mente. Infelizmente, a mente, ela quer nos sabotar. Infelizmente, uma mente que ela não tem domínio, ela vive buscando os prazeres imediatos, buscando as recompensas que são na hora. E aí, quando você vive por recompensa na hora, você vive como escravo da sua mente, como escravo do sistema. Amém? E aí a palavra que eu trouxe hoje, eu estava orando esses dias, sexta-feira para sábado, e aí veio essa palavra de Gênesis 14, onde diz aqui a briga entre reinados, ou seja, reis que estavam se unindo para confrontar com outros reis. E aí nessa briga sai uma questão que acaba nos trazendo um ensinamento, né? Que não basta a gente se fundamentar, a gente se basear ou se colocar como base, ter como base os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos, sendo que nós devemos nos colocar diante de Deus, e Deus, ele vai nos movimentar, ele que vai nos dar o poder, a força, a sabedoria para nós fazermos as coisas. E aí, em Gênesis 14, no início aqui, né, do versículo 1 até o versículo 11, fala sobre os reis que estavam batalhando com outros reis e tentando garantir ali o espaço, o domínio daquele espaço. E aí no versículo 12, que diz assim, que aí entra pensando, né? Os reis que dominaram o espaço mexeram com um protegido do Senhor, ou um que era próximo, né? Estava junto desse que era protegido, que era Abraão. Abraão, que era um com o Senhor, ele tinha tem a palavra certa, mas ele tinha a proteção de Deus, ele tinha a palavra de Deus, né, dada para ele. E aí diz assim, no versículo 12, capítulo 14, versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, ou seja, Ló era o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abraão, ou seja, um que estava lá junto de Ló conseguiu escapar e chegou até Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Agar eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. O que ele fez aqui? Recebi a notícia do que?
o meu sobrinho. Entendi. Então, peraí, eu tenho poder, eu tenho riqueza, eu tenho tudo isso. Mas antes de tudo, eu tenho a palavra que Deus me deu. O chamado que Deus teve comigo. Ou o chamado que eu tenho com Deus, né? Deus me chamou para viver uma vida junto dele. E ele pega, fala, pô, vamos batalhar. Mas vamos batalhar com 318 homens treinados. Não eram homens qualquer, não eram homens que foram encontrados no caminho, eram homens treinados para a guerra, que eram de confiança, pois eles tinham nascido e vivido e sido treinado lá junto com Abraão. E eles foram atrás, né, do sobrinho. E aí no versículo 15 diz: atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Eles atacaram e venceram, mas eles atacaram simplesmente e venceram por eles? Ou porque Deus estava com eles? Porque Deus deu sabedoria para que eles fizessem o ataque perfeito e vencessem. E aí entra na questão, nas nossas batalhas diárias, quais delas nós temos vencido? E quais delas nós temos vencido por estar caminhando debaixo da palavra de Deus e praticando esta palavra e seguindo em direção a essa palavra e seguindo junto de Jesus Cristo? Porque muitas vezes a gente quer fazer por nós mesmos e nós acabamos um jargão, né? Quebrando o nariz, como diz as nossas mães. Você vai quebrar o nariz, rapaz. Por quê? Porque você está caminhando por si só. Eu estou te dando direcionamento, diz Deus, mas você quer caminhar sozinho. Então, no versículo 16 diz assim: conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Ou seja, ele libertou todos o que haviam sido levados, os seus bens, tudo, as mulheres, os demais prisioneiros, restabeleceu a tranquilidade para aqueles que haviam sido levados pelos reis. E, após voltar Abraão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com eles, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Então, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão. Então, que era Melquisedeque. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abraçou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas mãos de Abraão. Ou seja, aqui está dando um direcionamento, ó. Você venceu, mas foi porque Deus estava contigo. Deus entregou os inimigos nas tuas mãos. E aí você eliminou eles. E aí ele diz, né? Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo, ou seja, retribuiu, deu tudo que, tudo o que ele havia recuperado,
ele doou, ele entregou a Melquisedeque. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abraão: dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Então o rei chegou para Abraão e disse isso, né? Mas Abraão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar: ah, Abraão ficou rico às minhas custas. E aí aqui fala Zé. O Zé entrou aí. Deus abençoe você, irmão. E aí, cara, aqui a gente tira um grande ensinamento. Aquilo que não é... vamos pensar assim, aquilo que não é seu, você não deve tomar posse. Aquilo que não é seu, você passa adiante. Se você pegou algo que não é seu, se você achou algo, se você... no caso aqui era uma guerra, então ele teve que pegar tudo aquilo para trazer de volta, né? Porque fora roubado, vamos dizer assim. Esse rei pegou do povo lá de Sodoma e levou para a terra dele. Abraão foi lá, eliminou todos eles, pegou tudo de volta e devolveu para a região de Sodoma, para aqueles que haviam sido feitos prisioneiros, as famílias, as pessoas. E devolveu para o rei. Falou: ó, tá tudo aqui. E aí o rei falou: não, fica com as coisas, só me devolva as pessoas. E ele disse: eu não quero nada, porque eu não quero ficar devendo favor. Eu não quero amanhã ou depois que você chegue e fale assim: ah, o fulano, ele ficou bem porque ele aproveitou do próximo, ele tirou vantagem em algo. E muitas vezes a gente passa por isso. Quando a gente está na mesma linha, quando a gente está na lama igual, tá todo mundo abraçado, tá todo mundo vivendo bem, ah não, tranquilo. Agora quando você começa a sair da lama, o outro olha e fala: ué, o que esse aí tá fazendo saindo da lama? Imagina essa cena. Aí você começa a sair da lama, aí você começa a arrumar uma maneira de ir se saindo dali, aí você se lava, se limpa, aí o outro olha e fala: ué, mas ele saiu mesmo? Pô, não vai continuar aqui na lama com a gente? Não vai continuar conosco aqui aproveitando? Aí você vai se sobressaindo, aí você começa a se destacar, né? Ou seja, você está sendo destacado perante aos outros. E aí, se você faz isso com a ajuda de alguém, se você pisa em alguém, se você usa o recurso de alguém, esse alguém depois vai querer cobrar de você, falar: ah, você se sobressaiu porque você usou um recurso que era meu. Então Abraão, ele mostra aqui em um gesto de humildade e reconhecimento de que ele não precisa de nada do que vem dos homens, porque ele já tem tudo o que vem de Deus. E aí ele diz: eu não preciso de um fio de linha e nem uma tira de sandália. Pode pegar tudo. E aí, concluindo aqui, no versículo 24 diz: nada quero para mim senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Ou seja, aquilo que eles comeram, aquilo que eles aproveitaram, somente isso. Não quero mais nada do que isso. E eles vão retomar comigo para a minha terra. E aí diz assim: que eles recebam o seu devido quinhão. Então, nesse gesto de humildade que Abraão vem nos mostrar, assim como Jesus também, na sua caminhada, na sua jornada, foi um exemplo de humildade. E nós vemos que desde lá do início, desde lá do Gênesis, muitos já estavam vivendo essa qualidade, essa maravilha, que é ser humilde
indiferente. Abraão, lembrando, Abraão era muito rico, tinha muitas posses, muitos bens, animais, espaço, né, fazenda. Hoje se diz fazenda, mas era terra naquela época, tinha muitas terras. E ele não tinha a necessidade de ficar com aquilo, mas pelo nosso pensamento humano, eu vou me apossar disso aí e vou levar para mim. Muitas vezes a gente pensa assim, mas como ele carregava algo que transcendia o entendimento, ou seja, algo que vinha de Deus, ele olhou para aquilo e falou: eu não preciso de nada disso, porque tudo que eu tenho vem de Deus, tudo que eu tenho vem do Pai, tudo que eu tenho vem daquele que me criou, aquele que me deu o juízo, aquele que conversa comigo e me dá os direcionamentos, aquele que me dá a energia para eu viver, a disposição, a vontade de seguir caminhando nessa jornada. Então ele deixa isso para o rei Melquisedeque e segue pelos seus caminhos. Existe uma história que diz que Melquisedeque era como se fosse uma referência de Jesus Cristo, como se fosse como posso dizer, uma pré-figura, né? Alguém que veio para antecipar, para mostrar exemplos sobre Jesus Cristo. Cabe estudo e nós precisamos estudar mais sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos, estar mais vivenciando as interações, vivenciando as experiências junto de Deus, junto de Jesus Cristo, com o nosso Espírito Santo que nós carregamos altivo, forte, pujante, para cima, focado, voltado para aquilo, para os ensinamentos que Deus tem para nós. Assim que nós possamos caminhar nesse dia de hoje, e esse dia é só um dia. Amanhã é mais um dia. Depois de amanhã é mais um dia. E cada dia é especial. Cada dia é específico. Cada dia é uma oportunidade de nós sorrirmos, de nós nos alegrarmos com a riqueza que nós temos. Tudo que é natural, que já está disponível, é uma riqueza. Então nós nos alegrarmos com tudo isso, nós nos alegrarmos com a graça que Deus já nos deu, a graça que Deus nos dá todos os dias, nós nos alegrarmos com isso e agradecer por tudo isso. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. Assim é a oração que nós fazemos, que eu faço, pois ao fazer isso, humildemente eu me coloco diante de Deus e inicio a minha jornada, o meu dia, a minha vida, agradecendo por tudo. Amém. Amém. E vamos tocar aqui Hoje trouxemos o violão já está aqui posicionado aqui do lado. E você que está vivendo essa experiência, sinta o fluir destas palavras, sinta o fluir dessa canção, desse louvor, dessa música, de todas essas experiências que vêm sobre nós. Tudo é experiência. Cada momento, cada passo, cada lugar são novas experiências. Deus falou para mim: abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, fecha a tua boca, viva as experiências desse dia. Então eu preciso abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos, fechar a minha boca e estar atento para tudo o que acontecer nesse dia de hoje. Eu não preciso transformar
não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha se esgotar, o teu anjo vai se alimentar. Te adorar eu quis sustentar. Nossa! Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. E te adorar eu quis sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Esse é mais um dia que nós temos para viver. Essa é mais uma oportunidade que nós temos de acessar, de viver a essência, a primícia, o mover divino, aquilo que vem de Deus e que volta para o Pai. Amém? Fizemos aqui essa canção, esse louvor. Isso que eu desci um tom, hein? Desci um tom, mas o negócio é a senhorita Maria Marçal, ela canta alto, violento.
Deus abençoe a voz dela, Deus abençoe a voz de todos os cantores, de todos aqueles que louvam, que fazem os seus louvores, que clamam ao Senhor e jogam, né, mandam, que levam essa canção adiante e fazem com que as emoções, os sentimentos, eles se aflorem através das palavras, através da canção, do louvor. Assim nós possamos viver esse dia de hoje louvando e agradecendo e estando inteiramente junto, conectado com Deus. Amém? Vou fazer aqui a oração para a gente finalizar esse momento e começar definitivamente o nosso dia, a nossa semana. O nosso dia já começou, mas agora vai ser com força total, pois Jesus Cristo já está aqui, ó, segurando na mão e a gente caminhando junto. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas todos os dias. Obrigado por todas as maravilhas que vêm sobre nós, por toda a graça que nos alcança e que nos faz sentir vivos, que nos faz sentir filhos amados, poderosos, que não se preocupam e não se entregam a nada, a nenhuma palavra, a nenhum sentimento externo, somente se entregam ao Teu amor. Nesse dia de hoje, Pai, eu agradeço por tudo isso, agradeço pela minha família e entrego em Tuas mãos, Pai, a minha esposa, as nossas filhas, esse lar maravilhoso que nós formamos, que nós construímos, que nós edificamos todos os dias sobre ele. Proteção, amor, harmonia, o Espírito Santo, um lugar no centro, junto de Jesus Cristo, vivendo no meio da nossa família, sendo assim um fogo abrasador que ilumina, que irradia e que é visto, é enxergado por pessoas, por lugares, quilômetros e quilômetros sentem a presença desse fogo, desse Espírito, a presença desse ser que vem sobre nós, sobre a nossa família e nos exalta, nos engrandece. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor faz, que o Senhor tem feito para nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, os aprendizados, as situações que nós passamos e que nós aprendemos com elas. Assim, Senhor, nós crescemos, nos fortalecemos através dos Teus ensinamentos, através das experiências e de viver cada momento conectado contigo, junto de Ti, Senhor Jesus. Nesse dia de hoje eu entrego cada família, que o Espírito Santo seja manifestado dentro de cada lar e possa sim cada um viver, sentir, presenciar esse amor, presenciar o Teu amor, Senhor Jesus, e viver toda essa maravilha que vem de Ti. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos encaminhe por essa semana, que nós possamos dar passos e nesses passos ir encontrando um chão, que o Senhor vem completando e vem compartilhando cada momento, cada situação, o fardo carregado, pesado da nossa vida. O Senhor vem e fala: vem que eu vou compartilhar junto com você. Você não precisa seguir sozinho, carregando tudo isso sozinho. Não, eu vou ajudar você. Vem, eu vou te dar instrução, eu vou te dar ajuda, eu vou te dar os direcionamentos para a sua vida nesse dia, nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, que Deus abençoe a sua jornada. Deus, Ele está aguardando o seu posicionamento. Deus está aguardando você estender a sua mão, porque a dele já está estendida. É só você estender a sua mão para viver as maravilhas que Ele tem para essa semana, para você e para a sua família. Salve Diogão que entrou agora aí no final. Eu vou deixar o link aqui daqui a pouco do YouTube e você pode acessar através do YouTube o link para assistir e você aprender coisas poderosas na sua vida nessa semana. Tamo junto! Deus abençoe você, não pare no caminho, bora pra cima, bora fazer o que precisa ser feito. Valeu, galera, vou deixar o link aqui do YouTube, a Thaís que entrou também, o Silas, o Diogão, o Zé, que
Deus abençoe vocês e a semana de vocês. Se sintam amados, se sintam grandiosos pelo amor de Jesus Cristo. Tamo junto, valeu!